Fala galera, beleza? Tudo em paz? Tudo bem com vocês? Eu vim falar um pouquinho para vocês hoje aqui de um assunto que está muito em alta agora, sabe? Nós que trabalhamos no campo, que vivemos aí, vivenciamos essa área da agricultura, essa área de agronomia, estamos ouvindo muito falar e tem muita tecnologia nova chegando, um mundo de oportunidades, certo? Nós estamos vendo que a cada dia que passa o produtor está buscando mais alternativas para poder trazer a tecnologia para dentro da propriedade, para dentro do campo. Tudo isso com o objetivo de aumentar a rentabilidade, aumentar a produtividade e também trabalhar de uma forma mais sustentável, sempre pensando nas próximas gerações, né? Então, uma temática bastante legal e bastante revolucionária que nós temos hoje é a agricultura de precisão, que veio para ficar, né? Ela vem com uma proposta muito interessante, que é você avaliar a sua área, você avaliar o seu campo de forma variada. Eu gosto muito de um conceito de agricultura de precisão, que é aquele que fala assim, que a agricultura de precisão é você utilizar o conhecimento agronômico, certo? De forma localizada. Então, você vai ter toda a sua área, seja ela 10, 20, 30, 50, 100, 1000 hectares, e você vai utilizar a informação que você tem de forma localizada. Você vai ter que fazer um estudo dessa propriedade. Nós sabemos que as características que nós temos, seja ela de solo, seja uma fertilidade, seja uma drenagem, e várias outras, certo? Propriedades físicas, químicas que nós temos aí do solo, vai variar ao longo do espaço. Então, nós temos que estudar essa variabilidade e tratar ela de forma diferente. Eu vejo que isso é uma proposta muito boa e nós temos muitas tecnologias que nós podemos aplicar. Uma das principais formas de você reduzir aí o seu custo e aumentar a rentabilidade, e que é uma das principais práticas da agricultura de precisão, é a aplicação de insumos em taxa variada. O que seria essa aplicação de insumos em taxa variada? Seria nada mais do que você fazer esse estudo de solo. Imagine que você vai fazer uma adubação nitrogenada, certo? Na sua propriedade. Então você vai fazer todo esse estudo da disponibilidade desse nutriente no solo, e a partir daí você vai saber onde tem mais, onde tem menos, onde já está dentro do limite que a planta exige, onde tem muito menos e onde você não vai aplicar nada. A partir disso, você consegue fazer todo o manejo, certo? E fazer essas aplicações. Onde tem menos nutriente, você vai aplicar mais. Onde tem mais nutriente, você vai aplicar só um pouquinho ali para chegar ao limite que a cultura precisa. E onde já está passando, você provavelmente não irá aplicar nada, né? Você vai ter essa redução de custo nesses locais. Então, é bem interessante porque a gente consegue trabalhar dessa forma, a gente consegue trabalhar de forma variada e isso vai trazer digo para vocês, muita rentabilidade aí para o produtor. Não só em termos de características de solo, a gente pode trabalhar dentro da agricultura de precisão, certo? Você pode sim, eu não fiz uma análise do solo dessa forma variada, beleza, tranquilo. Mas quando você for fazer a sua colheita, você pode sim mapear dentro da sua produtividade as áreas que produzem mais e as áreas que produzem menos. A partir daí você consegue criar um mapa de produtividade, certo? Você vai saber essas áreas, a área que produz mais, a área que produz menos, e você vai conseguir dar manejos diferentes, certo? Se você vê que tem uma área que ela produz muito menos, você tem que buscar saber o porquê. Se houve ali um problema de drenagem de água no solo, se o cultivo foi irrigado, se houve um problema de irrigação, quem sabe uma obstrução de emissor ou uma falta de pressão ali naquele local, se você teve um ataque de pragas naquela região, então tudo isso você pode estar sim gerenciando e procurar locais para reduzir os custos. Nós temos que pensar sempre de forma escalonada, beleza? Imagine 1 hectare, o quanto nós conseguimos reduzir os custos de produção de 1 hectare, agora escalone para 10, para 20, para 30, para 100, para 1000.
Então, imagine que você tem aí muitas possibilidades e você pode reduzir muito o seu custo. Lembrando que a partir do momento que eu reduzo o custo, beleza? Eu vou estar aumentando lá na frente a minha margem de lucro. Então, você pode sim estar trazendo muitas alternativas para o produtor. Eu gosto sempre de pensar que esse tipo de tecnologia ela não é um gasto, ela é um investimento. Porque por mais que na primeira fase de implantação ali, logo no início, você se depare com alguns valores um pouco elevados de aquisição de material e tal, ou de contratação de mão de obra especializada, lá na frente você vai ter esse aumento do seu rendimento e você vai mitigar e você vai diluir esse custo inicial que você teve. Então, não foi um custo, não foi um gasto, foi um investimento que você fez ali, pensando sempre no futuro. Nós temos que pensar nesse tipo de tecnologia a longo prazo. Então, a ideia é você ter esse tipo de pensamento, porque a gente sabe, dentro de uma propriedade você não vai gerenciar ela para o hoje. Você gerencia ela para o hoje também, mas para amanhã, para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. Cerca de 70% do sucesso de toda atividade é o planejamento. Então, esses estudos que são feitos dentro da agricultura de precisão, eles auxiliam justamente aí, na sua tomada de decisão, no planejamento das atividades dentro da sua propriedade. Eu posso elencar vários custos aqui, se vocês forem pesquisar na internet aí, vocês vão pesquisar, eu tenho certeza. Vocês vão ver várias porcentagens, mas em média a gente consegue aí uma redução de 11%, 10% ali do custo de operação dentro do campo. Como seria essa redução de cerca de 10%? Imagine que você iria percorrer todo o campo para poder fazer um levantamento. Para você fazer o levantamento de uma determinada variável. Se você utilizar uma tecnologia simples, que é a utilização de um drone na agricultura, certo? A gente fazer um voo, fazer um levantamento e a partir desse levantamento você aplicar alguns estudos que nós vamos ver mais para frente, vocês vão gostar muito, certo? E você verificar as áreas que precisam de atenção, você vai reduzir até o custo do profissional ter que percorrer toda a área de pé. Você vai reduzir a gasolina, o diesel, o combustível que ele vai estar utilizando. Você vai reduzir horas de trabalho desse funcionário, porque se ele levaria uma semana para poder fazer e percorrer todo o campo, em apenas um dia de trabalho, que seria uma manhã ou uma tarde de voo com o drone, e uma tarde ou uma manhã do dia seguinte ali, com o processamento desse material, você já consegue sim ali identificar todas as áreas que necessitam de atenção. Beleza? Outra redução também que nós temos muito expressiva é a redução com análises de solo e com a aplicação de insumos, certo? Quando você conhece a sua área, quando você conhece a sua região, você já vai saber ali, como eu já falei agora há pouco aqui para vocês, de aplicação em taxa variada, você já vai saber quanto você tem que aplicar em cada local, de cada insumo. Isso sempre lembrando, e é sempre bem bom deixar claro, que você tem que saber qual é a exigência da cultura que você está trabalhando. Sabendo a exigência da cultura que você está trabalhando, sabendo o que você tem no solo, você consegue fazer toda essa aplicação de forma variada e pode chegar até reduções de 35% aí na aplicação de insumos. Beleza? Uma coisa bem interessante e que chama muita atenção também, e é outra porcentagem que eu vou trazer aqui para vocês, que é a porcentagem do aumento ali de rendimento. Se você trabalhar de forma localizada, de forma variada na sua propriedade, você consegue chegar a um aumento de rendimento de até 50%. Algumas porcentagens falam um pouco mais, eu prefiro deixar aí nos 50%, porque a gente não pode generalizar também, mas você pode ter um aumento de produtividade, um aumento de rendimento final de até 50% aí dentro da sua propriedade. Então imagine 50%, gente, é muita coisa. Você não pode deixar passar. Você pode até pensar, mas 50% agora que eu vou ter de aumento no meu rendimento não vai cobrir os custos da implantação, da utilização de um drone, da utilização de um trator com aplicação em taxa variada. Beleza, pode não
cobrir no primeiro ciclo, mas no segundo, no terceiro, no quarto, com certeza você já está tirando lucro aí em cima de tudo isso que você já investiu. Então você não pode pensar apenas no agora, como a gente sempre vem batendo na tecla aqui. Você tem que estar pensando de forma longa, certo? Pensando a longo prazo, porque aí você consegue sim transformar esse custo inicial em aumento de rendimento e lucro lá no final. Então, são essas as formas que nós temos aí de estar utilizando essa agricultura de precisão. Existem várias técnicas. Nós vamos ver aqui durante esse período uma que é a utilização de drones na agricultura, e nós vamos conseguir identificar como ele pode estar ajudando dentro dessas análises. São várias as formas, várias as análises que nós podemos estar utilizando, e vocês vão estar vendo isso aqui com a gente nos próximos capítulos dessa nossa temporada, beleza? Então, até mais aí. Um abraço.